Olá, boa noite! Já estou em direto e hoje vou falar no singular, no sentido em que o Evandro hoje não vai estar connosco, mas não vou estar sozinha, claro, vou ter aqui uma convidada e esperar só um pouco para ver se ela se junta aqui a nós. Boa noite a quem está a chegar. Boa noite. Ora, a ver aqui. Oi, tenho aqui um pedido, mas não é, acho eu, de participação. Oh, já sou eu que estou baralhada. Hoje vamos falar aqui com uma psicóloga. Pois não, não, um pedido para participar, mas não é de quem de direito. Ora, boa noite, vamos dizendo aí de onde é que me estão a ouvir, a ver e fazer aqui só um pequeno compasso de espera até à minha convidada de hoje, a Tânia, se juntar aqui a nós, ou a mim. Hoje vamos falar aqui sobre a maneira como reagimos ao comportamento dos nossos filhos, conta tanto da nossa história. E aguardar aqui então um bocadinho. Ora, o que é que tenho para aqui? Não. Vamos ver se a Tânia se junta aqui. Mas digam lá, de onde é que estão a assistir? Boa noite, é a primeira vez. Se já nos seguem antes, já conhecem os Super Pais. Se não, então eu faço aqui uma rápida introdução. Só até aqui a Tânia Correia se juntar. Está tudo com vergonha? Vá lá. Isto é muito mais fácil estar em live quando tenho o Evandro, que somos dois a falar, do que estar sozinha. Portanto, eu peço, ajudem-me e digam, participem aqui um pouco comigo, por favor, na live, para eu não me sentir tão sozinha. Pronto, esta é a Nina, que está a dizer boa noite também, para quem está aí desse lado. E falar aqui um bocadinho de... Oh, Nina, vá lá, sai. Pronto. Onde é que anda? A Tânia, só mandar aqui uma mensagem. Ah, já está. Aqui a Tânia já está a chegar. Ora, a ver se ela se junta. Boa noite, Maria João. Agora sim. Temos aqui a Tânia. Boa noite, Rita. Olá, boa noite. Aqui. Boa noite, Tânia. Tudo bem? Sim. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito aqui este convite. Ora, obrigada eu pelo convite. Tivemos fisicamente no mesmo espaço recentemente, não é? Quando o Marcos Pianger cá esteve em Portugal, até aqui perto de mim, não sei onde é que a Tânia mora, mas eu moro aqui perto no Algueirão, pronto, que é bem perto do Cacém onde foi o evento, mas não nos conhecemos nessa altura, entretanto, uma troca de mensagens que eu já nem me lembro ao certo como é que começou, mas atrevi-me aqui, Tânia, estaria disponível para participar numa live nossa e aceitou, e quero mesmo agradecer por dar aqui este tempo. Eu hoje vou estar sozinha, normalmente o Evandro também faz parte aqui da live, mas hoje vamos estar as duas e eu sou faladora, não sei como é que a Tânia é, mas pronto, ele não fica, nasceu aqui. Mas pronto, Tânia, para quem não a conhece, quer falar aqui um bocadinho de si, que é psicóloga, que trabalha, penso ainda com crianças. Fala-nos aqui um bocadinho de si, por favor. Sim, então, o meu nome é Tânia Correia, eu sou psicóloga clínica. O meu estágio, a tese, tudo isso foi com crianças e eu continuo a ter contacto, mas é mais indiretamente. Atualmente trabalho com os pais e trabalho também, além de trabalhar com os pais, a parte de consultoria parental, trabalho
com adultos mesmo, a fazer acompanhamento individual com adultos. Além disso, também sou autora, tenho 2 livrinhos também e tenho 2 filhotas também. Sou mãe de 2 meninas fantásticas, que são a Altícia e a Mel. Exatamente, e tem o blog, não é? De 3 M's de menina, como é que é? Menina, mulher, mãe. A Eu sei que sequência. a ordem é que. É a Exato. sequência da vida, no fundo, não é? Começamos por ser meninas, passamos por mulheres e algumas de nós serão mães. Exatamente. Posso saber há quanto? Eu andei à procura, mas não consegui descobrir há quanto tempo é que surgiu o blog e de onde é que vem esta ideia de criar este blog, começar a partilhar com outras mulheres que eventualmente que pudessem ter interesse naquelas coisas que ia escrevendo. De onde é que vem essa ideia? De onde é que vem o blog? Sim, o blog ele surgiu em 2016. Na altura, a minha filha, a mais velha, entrou para a creche. Ela entrou já, tinha 1 ano e pouco. E eu passei, não é, de alguém que estava totalmente ocupado durante o dia a tratar de uma criança, sendo que já antes de eu engravidar eu trabalhava mesmo muitas horas. Depois passei para uma situação de estar dedicada a 100% a ela para quase nada para fazer, não é? De repente, não é? Quando ela entra para a creche, para o ritmo que eu estava habituada. Eu começo então à procura de trabalho e deparo-me com uma realidade que eu acho que infelizmente continua a ser comum, que é cada vez que eu chegava às entrevistas, achavam assim o meu currículo espantoso, mas depois quando se apercebiam, às vezes até perguntavam no fim, assim meio por brincadeira, obviamente não tem filhos, não é verdade? Eu digo, tenho uma menina, uma bebé. Ah, que pena, que pena. Eu era constantemente excluída, não é, dos processos por causa disso. E nessa altura começo a sentir necessidade de escrever, quer para me ocupar, quer para me reorganizar também internamente, porque me ajuda bastante, mas também para falar sobre temáticas que me parecia que socialmente não eram faladas. Atualmente já o são, cada vez mais. Mas em 2016 não eram de todo. Então foi assim um romper relativamente ao que se fazia na época. Exatamente. E eu também um pouco que li, confesso, não li assim muita coisa, mas algumas coisas andei a ler, e refere que quando foi mãe, teve assim um bocadinho uma surpresa que achava que ia ser fácil e afinal não foi, não foi nada, é isso? Sim, eu tinha, e acho que ainda tenho um jeito para crianças. E era algo que mesmo, eu lembro-me de estar na creche ainda, e existiam às vezes reuniões de pais, e na altura as educadoras dizerem à minha mãe se eu podia ficar mais um bocadinho, para ficar na sala com os meninos mais pequenos, porque eles adoravam e era a maneira deles estarem ali entretidos enquanto a reunião acontecia. E eu era muito pequenina ainda e já na altura os mais pequeninos adoravam e tendiam a colaborar muito comigo. E então eu fui crescendo com esta ideia de tu tens jeito para crianças, portanto queres muito ser mãe. Acho que em geral as pessoas também diziam que eu tenho um tipo de abordagem assim meio maternal e portanto Exato. estava tudo do meu lado aparentemente. Só que não basta ter jeito para crianças e ser maternal para a experiência da maternidade correr como esperamos e neste caso as maiores dificuldades que eu tive foi esta rigidez de ter uma expectativa já muito fechada de como é que seria eu enquanto mãe, como é que seria a minha bebé, como é que seria a minha relação enquanto tivéssemos uma filha. Tudo isto estava demasiado fechado. E nós sabemos que expectativas fechadas, muito rígidas, é meio caminho andado para até podemos ter uma experiência que é fantástica, mas como não é a que nós tínhamos imaginado, já nos parece péssima. Então foi isso que também aconteceu na altura. Isso e haver em questões minhas que eu não tinha resolvidas, que é a tal componente da menina. Portanto, há aqui uma menina dentro de mim que até aqui nós estávamos, íamos volta e meia, encontrávamos-nos, havia alguns e então, tudo bem, contigo também, também. E cada um ia ao seu caminho. E quando, a partir do momento que eu sou mãe, eu passo-me a cruzar com ela constantemente. E ela passa a dar aqui alguns gritos e a querer ser ouvida e a querer ter feridas dela resolvidas e eu sem saber por onde me virar com tanta coisa ao mesmo tempo. Aqui acaba por as crianças, os nossos filhos acabam por nos tocar nas nossas feridas, não é? De uma forma completamente inconsciente, mas eles vêm pôr toda à superfície. E agora, para comparar com a minha experiência pessoal, porque
eu senti isso com a minha mais nova. Então, o meu mais velho foi assim um miúdo tranquilo, responsável, não me deu assim grande dor de cabeça, até me senti uma boa mãe. E depois, como já não sei quem, alguém de uma... Acho que até foi no Brasil que alguém contava que tinha 3 meninas, com as 2 mais velhas sentia-se boa mãe, quando a mais nova descobriu que afinal tinha 2 boas filhas. Eu não gosto assim muito nesta frase, parece que a mais nova não é boa filha, mas não é nada disso. Mas esta questão de que realmente afinal nós somos boas mães, entre aspas, quando os nossos filhos não nos dão assim grandes dores de cabeça. E depois quando vem neste caso como a minha, assim, teimosa, que as coisas têm que ser à maneira dela, que não aceitam o não porque isto e aquilo, mas porque não, aquele constante. E de repente vi-me, sem saber minimamente como lidar, era um rapaz, esta é a menina, eu queria imenso ter algo que eu não tive, uma ligação com a minha mãe, que poder contar com ela, eu queria ter isso com a minha filha, e acabou por ser isso que me fez ir à procura de respostas, primeiro comigo, também curar essas coisas, porque é que eu não estava bem, e um trabalho que não me realizava minimamente e tudo, e depois com estratégias para ela, então, ok, porque eu sentia que estava a cortar as asas da minha filha, por assim dizer. Uma criança extremamente alegre, com uma energia para dar e vender, que eu dizia assim, olha, vamos dar a patente à Duracell, porque as filhas vão durar ainda mais. Nesse sentido, com as suas 2, foi a primeira que a desafiou mais assim, como é que foi, Tânia? Eu diria que são aspectos diferentes. A mais velha trouxe este primeiro contacto, não é, com algumas feridas. Embora eu já durante o curso, por iniciativa, o curso de Psicologia, por iniciativa tivesse tido acompanhamento, não é, porque eu senti que eu vou pôr as pessoas numa posição que eu não conheço, como é que é estar naquela posição. Portanto, eu quero passar por um acompanhamento para ter uma empatia diferente, uma compreensão diferente do que é estar do outro lado. Então, por iniciativa, fiz o acompanhamento e já tinha noção de algumas coisas, mas é diferente o ter noção do que o estar em contacto ali puro e duro. E isso, pronto, a primeira filhota trouxe essa vertente de eu ter este contacto pela primeira vez e descobrir ainda muita coisa que eu achava que estava super resolvida e afinal não estava todo resolvida. A segunda filhota, pronto, ela também é muito bebê, não é? Ela tem 9 mesinhos e ainda é muito pequenina. Sim. Mas ela tem trazido aqui aspectos mais de gerir a relação de irmãos. Há algumas questões também que fazem parte da minha história, nesta gestão, como os meus pais geriram, e que agora, com as duas eu tenho essa atenção, uma atenção diferente a como é que isto é feito, e há aqui, volta e meia, uma voz que me convida a estar especialmente atenta a alguns aspectos. Então, não é tanto ainda do perfil da pequenina, porque ela ainda é mesmo muito pequena, acredito que com o tempo veremos, mas por enquanto é mais esta gestão da dinâmica. Eu posso dizer que a minha filha, eu já não me lembro exato, 9 meses não, mas sei que ainda não tinha um ano quando tivemos a primeira luta de poder, em que ela resolveu que naquele dia não ia jantar, uma coisa que ela já tinha comido antes, portanto não era o não gostar, que o não gostar tudo bem, ok, tem direito, não é? Mas naquele dia ela resolveu uma coisa que ela até já tinha comido e era muito boa boca, resolveu que não quero. Eu acho que já dá para perceber assim um feitiozinho, que ela notava-se muito bem a diferença dela do irmão, mas era uma preocupação e eu lembro-me de brincar até com o meu mais velho e ele mesmo dizia, mãe, vais ter as dores de cabeça todas que eu não te dei, vais ter a dobrar por mim, por ela e ainda mais um bocadinho quando for a adolescência. Mas ela hoje tem 15 anos e ainda ontem estava a comentar que fomos recentemente aqui a um shopping porque ela continua com o temperamento que tem. Pronto, que ele é muito meiga quando quer, mas são 15 anos e eu sinto que se eu não tivesse adotado as estratégias da disciplina positiva, se não tivesse acabado com palmadinhas que eu defendia, com os castigos e começado realmente a entrar numa educação mais respeito, que acho que acima de tudo é a palavra, não teríamos o que temos hoje. E agora, recentemente, realmente, esta semana já estivemos num shopping, estávamos numa fila para pagar e ela aproxima-se de mim para me dar um beijinho e depois vira a cara para eu lhe dar. E eu fico assim, pá, 15 anos, eu acho que isto na rua, com outras pessoas à volta, eu acho que isto realmente só acontece porque temos uma relação completamente diferente. Porque se eu tivesse continuado, eu tendencialmente autoritária, que gostava que as coisas, lá está, naquelas expectativas, embora fosse... E o controle.
exato, explicar o porquê não, mas era como eu gostava que as coisas acontecessem quando aconteciam. Mas eu partilho imenso e quem nos segue, nos Super Pais, já ouve-nos falar constantemente, e a mim, da minha experiência principalmente com ele, até porque o meu filho já tem 26 anos e já está a viver, foi estudar para a Inglaterra e por lá ficou, mas partilho muitas experiências porque para mim, e no sentido que eu já tinha ouvido falar de disciplina positiva e achava que era permissividade. Não bate, não castiga, não faz nada, então as crianças fazem o que querem e vão para a escola como eu cheguei a ler com a roupa que escolhem e eu não sou assim, isso não tem a ver comigo. Mas realmente este equilíbrio entre a firmeza e a gentileza que é o que as crianças tanto precisam. E hoje, queria, peço desculpa aqui, minha cabeça começa a ir por muitos sítios. Na sua experiência enquanto psicóloga, tanto que deixou de atender crianças para atender os pais e inclusivamente depois fazer esse seguimento, como é que vê a relação o tipo de crianças de hoje que são tão diferentes de quando nós éramos crianças, não é? E como nós pais hoje, que eu acho que também somos completamente diferentes e damos muito mais a correr e com menos tempo e com tudo, como é que é para si? Na vertente de psicóloga, portanto muito mais entendida que eu, as minhas conclusões tiro-as na parte da experiência de vida e dos atendimentos e tudo isso. Conte-me um bocadinho aqui estas nuances todas, qual é a sua perspectiva, por favor? Efetivamente, as crianças agora podem ter algum tipo de necessidades diferentes, mas eu sinto que as necessidades de base continuam a ser as mesmas, passa o tempo que passar. E eu sinto que ainda há muita dificuldade em entender que necessidades de base são essas. O tempo vai passando e eu sinto que muito daquilo que nós tendemos a dar na interação com as crianças é muito mais baseado nas nossas necessidades ou numa leitura enviesada do que nós achamos que são as necessidades delas, do que as necessidades reais, que é muito isto que falamos agora, esta parte do respeito, esta parte de sentirem que têm um amor que é incondicional. E eu sei que muitas pessoas dizem o amor pelos meus filhos é incondicional, mas quando eu deixo de falar com eles, quando eles fazem algo menos ajustado, quando eu digo já não gosto de ti, quando algo também acontece, esse amor então tem condições. Até quando castigo, não é? O que a criança entende das nossas ações é muito diferente da nossa intenção quando pomos castigo. Quero o melhor para ti, quero que tu entendas que não podes fazer isso. Mas o que a criança entende é, eu não sou bom, minha mãe não me ama como eu sou, eu devia ser diferente. As comparações, tanto nem se a gente começa por aí, não é? Tantas coisas que é tão diferente a percepção da criança, a interpretação que a criança dá às nossas ações é completamente diferente daquilo que nós pretendemos, não é? Eu acho que continua a existir muito trabalho ainda para ser feito a esse nível, do que é que a criança precisa, muito este foco excessivo que a sociedade continua a ter em que a criança ganha autonomia a todo o custo, em fases em que a criança ainda não precisa de autonomia, pelo contrário, precisa de ter a certeza que pode depender. Nós queremos mini adultos, muito cedo, não é? Sim, a base é que tudo o que aproxima a criança de um adulto, aproxima em termos de ação, comportamento, é o que nós valorizamos. Quanto mais cedo eles dormirem sozinhos no quarto deles, quanto mais cedo eles andam e já não precisam, e quanto mais cedo eles deixam de pedir ajuda, tudo isto é muito valorizado ainda. Continua a ser muito valorizado. Eu noto isso, tendo uma bebé, que eu, até hoje, ninguém me perguntou como é que está a tua relação com ela. Isso não interessa. Mas perguntam facilmente ela já anda, ela usa xuxa ou não usa, ela dorme ou não dorme com vocês. Portanto, estes aspectos ligados à autonomia, eles continuam a ser alvo de muito interesse. Mas a parte de relação não interessa, não é importante. E eu sinto que o que eu acho que as crianças de hoje são mais diferentes no sentido de que nós, se calhar, baixávamos mais a cabeça, por assim dizer, tendíamos a obedecer mais à autoridade. Eu acho que estas crianças, a sensação que eu tenho é que cada vez contestam mais essa autoridade, cobram o ser respeitadas para respeitar, enquanto na nossa sociedade, não, tu respeitas-me porque eu sou adulto, ponto final, parágrafo, quando não é assim. Então parece
a sensação que eu tenho é que cada vez há mais crianças com temperamento, aquelas chamadas de temperamento forte, que vêm para cobrar, para quebrar também uma quantidade de crenças, de paradigmas que nós temos e nós, pais, e pelo menos que eu sinto enquanto mãe, de sermos forçados ou desafiados a mudar de facto a nossa maneira de estar, de ver, olhar para dentro, para curar as tais feridas que nós estávamos a falar há pouco, não é? Eu tenho essa sensação, não sei se concorda comigo, Tânia, da mudança nesse sentido das crianças. Eu acho que uma grande mudança que há aqui é que as crianças têm menos medo de perder o amor do adulto do que existia antigamente, do que na nossa época. Exato. Porque, apesar destes condicionantes, como eu estava a falar há pouco, do tratamento do silêncio, de fizer isto eu não gosto de ti, mas isto são algumas nuances que existem. Antigamente, a forma, as crianças sentiam-se muito pouco amadas e muito pouco conectadas com o adulto, muito pouco mesmo. Não há um acompanhamento que eu faça, praticamente, que isso exista. Eu acompanho muitas pessoas, tenho uma equipa, no total nós somos 5, são muitos casos, eu sei a história de vida de todos os casos, portanto sei a história de vida de centenas de pessoas, e este aspecto faltou, eu saber que sou amada por este adulto. Então nós na altura evitávamos muito género, muitos tipos de comportamento, não por percebermos o motivo ou porque achámos que devia ser assim, mas porque nós tínhamos medo de perder ainda aquele pedacinho qualquer que existisse de aceitação do adulto de alguma coisa nossa, pelo menos que fosse isto de, olha, esta pelo menos é caladinha, é responsável, nós agarrávamos-nos a isto e nós não queríamos perder isto, porque era a única coisa que ainda nos fazia sentir vistos. Um bocadinho de sobrevivência, não é? Nós, para sobrevivermos, o nosso instinto, eu preciso de alguém. Então, se os meus pais não me amam, eu morro. Um pouco este instinto de sobrevivência. Sim, se eles valorizam isto, de pelo menos que eu seja calado, que eu não contesto, tínhamos muito medo de perder esse pedacinho de aceitação e de amor. Portanto, nós, claro que não íamos responder, não íamos desafiar nada, não íamos fazer nada. Íamos tentar não dar trabalho nenhum, porque era isso que nos tornava minimamente acolhidos por estes adultos. Depois crescemos como eu, com zero de autoestima e zero de autoconfiança. Completamente. As crianças de hoje em dia, apesar de tudo, sinto que têm mais segurança por parte dos pais, porque há eu amo-te, és importante para mim, estas frases começam a existir, é dada prioridade à criança em muitos lares, cada vez mais nas atividades que fazem. Antigamente os adultos escolhiam o que iam fazer e nós adaptávamos ao que eles quisessem fazer. Hoje não, muitas vezes nós enquanto pais já escolhemos de acordo com o que é ajustado a toda a família, não é? E as crianças até muitas vezes são consultadas, olha, estamos a pensar aqui, que preferes aqui ou ali. Então eu acho que os miúdos têm mais esta certeza de que são amados. E isto dá-lhes margem para experimentar muito mais, para explorar muito mais e para, acima de tudo, comunicarem mais abertamente as suas necessidades. Nem sempre este abertamente é de uma forma estruturada, não é de, olha, eu preciso disto e por isso é que vou agir assim, não, mas é através de ações que nós às vezes não conseguimos entender o porquê, mas são maneiras de dizer algo que se está a passar comigo. E eu sei que posso exteriorizar e ainda assim eu sei que tu me vais amar à mesma. Isso dá-me margem para exteriorizar de forma mais intensa. Exatamente, é mesmo, porque no fundo, e nós usamos muito a analogia do iceberg, não é? Que o mau comportamento é a parte que está visível, o mau comportamento, no fundo é nada mais do que um pedido de ajuda, eu não estou bem. E depois a parte submersa, que é muito maior do iceberg, aí todas aquelas razões, não é? Do tenho fome, tenho sono, não estou bem hoje, para eu preciso da tua atenção, preciso que olhes para mim, preciso que confies em mim, que me respeites, tanto muito aquela às vezes era bom que as crianças tivessem assim um letreiro, assim, o que é que eu estou a precisar, eu estou a comportar assim porque estou a precisar de algo. Mas não têm, e acho que esse é um dos maiores desafios de nós, pais, conseguirmos pensar ok, meu filho está-se a portar mal, porquê desta pergunta? E eu acho que a nossa sociedade vê muito, não estamos habituados a pensar, ok, se a criança está a portar mal há um motivo, porquê que será que isto está a acontecer? Porquê? E eu noto isso até na escola da minha filha, houve alturas
em que houve uma professora com quem ela ainda no primeiro ciclo não era a principal, mas de yoga, em que ela se desentendeu por completo, ela começou-se a recusar, pura e simplesmente a fazer o que quer que a professora lhe pedisse, chamou a diretora da escola, nem foi a professora titular, e quando eu perguntei, ok, mas alguém se lembrou de perguntar à Joana porquê que ela estava a fazer isso? Ninguém. Uma quantidade de professores, e eu acho que isto é uma das coisas que nós mais temos que mudar, que faz toda a diferença. Se em vez de pensarmos no filho está a fazer isto porque me está a desafiar, que é propósito, aquele... Mas por outro lado, porque é que também nós sentimos assim? Porque não nos fizeram isso connosco, não é? É difícil nós conseguimos dar aos nossos filhos aquilo que não nos deram a nós, que não aprendemos. E afinal, educar uma criança não é tão instintivo como ainda se acredita, não é? Seria instintivo se nós não tivéssemos a quantidade de feridas que temos. Só que nós temos estas feridas que são uma espécie de arbustos aqui à frente do instinto e que toldam muitas vezes a maneira como esse instinto pode ser utilizado. Eu vou ver no comportamento da minha criança muito daquilo que viram no meu. Se eu era uma criança, quando tentava fazer qualquer coisa, atribuíam a isso, lá vem ela a provocar, lá, olha, estás a pedi-las, estás mesmo a Vou querer. olhar da mesma forma, não é? Olhar dessa maneira, é isso que me ensinaram. Quando a criança age assim, ela quer provocar-nos. As crianças são provocadoras. As crianças, o tal ditado, que nem se torce o pepino. Portanto, nós, elas em pequenas têm que começar a ser torcidas, porque elas têm aqui uma índole má, uma índole negativa, e nós temos que as torcer desde cedo. Se nós não as torcermos, meu Deus, elas fazem nós chamar que vamos perder mal nelas. E as pessoas vivem muito com este medo de que Eu acreditava, o amor... eu lembro-me perfeitamente de usar essas expressões, aquela questão de acreditar, na palmadinha no momento certo é imprescindível para a criança perceber que não pode continuar. Mas a verdade é que, seja qual for a punição, uma palmada, um castigo, até pode estar a dizer à criança o que é que ela não pode fazer. Mas nós estamos a ensinar o que é que ela pode fazer, o que é que ela deve da próxima. Ok, ela fez algo porque se sentiu de uma determinada forma, não é? Então, da próxima vez que sentires assim, o que é que tu podes fazer? E é isto que ainda tanta gente resiste, porque acha que se não castigarmos, a palmada já cada vez há mais pessoas, mas o castigo então, deixar de castigar, então, mas como é que o meu filho percebe o que é que não pode fazer? Não, vamos ensinar, vamos treinar, praticar, porque não é de um momento para o outro, mas realmente o que é que, quando sentires assim, vamos lá ver, pensar aqui um bocadinho o que é que podes fazer, não é, Tânia? Esta mudança de mentalidades também. Sim, sem dúvida, até porque, como estava a dizer, a criança perceber, ela para já muitas vezes nem sequer percebe o que não pode fazer porque ela sente como um ataque a quem ela é, não é? É isso que nós estamos a magoar, é a essência dela que está a ser posta em causa, não é só o comportamento dela. E nós estamos, no fundo, uma criança que em geral, quando a criança está a ter um comportamento menos ajustado, ela em geral já está desorganizada. E este estar desorganizado significa que o cérebro dela já está a funcionar um bocadinho em alerta e em desregulação. E nós temos um comportamento ameaçador, seja o gritar, seja o bater, seja o castigar, nós estamos a aumentar a desregulação daquele cérebro. Nós estamos a pôr, quase, o cérebro está a dizer, tu estás em perigo, tu estás em perigo. E eis que nós aparecemos quase a confirmar, a dizer que, olha, vês, olha aqui uma confirmação que efetivamente estás em perigo. No fundo, estamos a pôr o chamado achas na fogueira, não é? Estamos a apagar o fogo com gasolina, por exemplo, não é? Exatamente, sim, isto só confirma a criança que está. E que quando se sente assim, isto para mim é a parte mais importante e que nós temos que ter consciência, ela aprende que quando se sente assim não se pode apoiar em nós, quando está desregulada, porque nós não somos uma fonte de organização, uma fonte de estrutura, uma fonte de calma, somos uma fonte de ameaça. Portanto, com o passar do tempo, o que vai acontecer, e que depois eu apanho isso muito nos acompanhamentos de adultos, estes vão ser adultos, e são adultos que nunca recorrem aos pais. Que as últimas pessoas, quando nós falamos de teve um evento qualquer difícil no dia, na vida, então com quem é que já falou? Amiga, nananã, primo, pais nem pensar, e é mesmo dito, não, nem pensar, porque eles ainda me vão culpar, ainda vão ralhar comigo, estamos a falar de adultos, vão me fazer sentir mais culpada ou culpado, eles próprios vão ficar desregulados e isso ainda me vai desregular mais, portanto, não, nem pensar que eu vou contar a estas pessoas. Portanto, olhem a desconexão que aqui.
Exatamente, e muitos desses adultos até acham que têm uma boa relação com os pais, porque no fundo se calhar até não têm em termo de comparação, não é? Aquela conexão porque nunca a sentiram e como as coisas até, pronto, de alguma maneira até funcionam bem, mas é nessas alturas, aqueles que dizem, ainda, acho que hoje de manhã que estava a ler com a coisa do eu apanhei, mas estou bem e graças a isso é que eu sou quem sou e tudo. Mas depois se formos começando a levantar as camadas da cebola, por assim dizer, e perceber, será que estamos assim tão bem? Então, porque é que nós, sociedade, hoje, temos níveis nunca antes visto de suicídio, ansiedade, depressão, já nem não só adultos, infelizmente, não é mesmo? Portanto, afinal não estamos assim tão bem. Sim, só que como isso, não em geral, ou seja, uma criança deprimida, ela não perturba a sala de aula. Pois não. Ela não é um Essas não. problema. Uma criança ansiosa pode ser assim um bocadinho chato, mas é visto como ela é chata, ela é inquieta. Portanto, isto também não continua a ser visto como um problema. Aliás, muitas vezes eu recebo em consultorias parentais, e para mim é chocante, crianças que estão a tomar medicação e que se está a fazer uma intervenção muito nesta ótica comportamental, quando o problema é emocional. Exatamente. E continuamos a não... Também quer participar. Não, é que a minha filha anda aqui de um lado para o outro. E então, cada vez que ela ouve, ela, pronto, dá sinal. Sim. Mas, pronto. Não tem problema. Não tem problema. Mas pronto, estava a dizer, continuamos a não ver o impacto que a parte emocional tem aqui. Muitas vezes estes miúdos vão passando despercebidos ou então levam com medicação que é para abafar aquilo e depois na idade adulta temos casos, não é? Que infelizmente no último ano eu e a equipa estamos a receber os casos mais graves que recebemos desde sempre. Neste momento nós já não temos casos leves quando chegam. Antigamente tínhamos pessoas que vinham ainda numa de quero um bocadinho trabalhar mais o meu autoconhecimento, não estou ótima, mas não estou também desregulada. Sim, agora já estão chegam a um ponto, sim, de desregulação muito grande, com a vida mesmo completamente desfeita, cada vez que os casos são mais graves. Só que isto como? Ou não se fala publicamente, não é? Por vergonha. Na nossa cidade ainda é um chuchu, não é? Porque Sim, não psicólogo e tudo é só para malucos, não é? Eu preciso de ajuda? Não. Então eu consigo sozinha. Eu lembro-me de uma vez num colega meu que eu disse que estava numa conversa, que estava a ser seguida a ser acompanhada por uma psicóloga. Não consegues resolver os teus problemas sozinha? É Isto muito ainda é muito comum, então, nos homens mais ainda, mas pronto, mas não é só. Sim. A sociedade está carregada deste estigma, não é? Como isso existe, as pessoas vão conseguindo com a medicação abafar as coisas, isto vai passando Sobrevivendo. Mas eu já, na altura quando começou a pandemia, eu na altura escrevi um texto, e infelizmente sinto que se está a confirmar, de que a próxima pandemia que íamos ter ia ser uma pandemia de saúde mental. E eu acho que se está a passar agora, só que contrariamente, não é? Com o Covid, por exemplo, nós tínhamos pessoas como ficavam com febre, como ficavam a tossir, ficavam com sintomas mais óbvios. Isto tornou-se uma preocupação, a maneira como o vírus circulava entre a população. Sim. No caso aqui da parte da saúde mental, como as pessoas, lá está, vão se medicando, ou não estão muito bem, desaparecem uns tempos, depois reaparecem, não se fala mais nisto. Isto vai passando muito mais despercebido, mas eu sinto que estamos mesmo a caminhar para uma pandemia de saúde mental, porque nos adultos e cada vez mais depois para as crianças. Porque se os adultos estão doentes, vão adoecer as crianças, não há forma de não o fazer. A má saúde mental, por assim dizer, o desequilíbrio mental é altamente contagioso. Claro, porque as emoções são contagiosas. As emoções são contagiosas, portanto, se nós estamos junto de pessoas que nos fazem bem, que nos fazem rir, nós sentimos bem, melhor. Se estamos junto de pessoas que estão tristes, que estão mal, nós sentimos pior. Portanto, as emoções são contagiosas, obviamente que isso tem um impacto tremendo. E eu concordo, e eu lembro-me até de falar com várias pessoas. Eu fui daquelas que achou que não que as coisas fossem melhorar, como algumas pessoas dizem, eu achava que isto ia mudar muito, ou melhorar. Eu achei que ia mudar mais do que, agora parece que quase que se abafou e estamos quase no antes da pandemia, que eu achei que não ia acontecer. Mas no sentido de
muita gente disse, pá, mas isto eu achei que ia melhorar e piorou ainda. Já agora aproveito para perguntar a sua opinião, se concorda comigo. Eu acredito que há neste momento um fosso muito maior entre as pessoas que atravessaram a pandemia com maior ou menor dificuldade e resolveram olhar para si e ir à procura de respostas, de alternativas, ok, o que é que eu posso fazer com a minha vida? E as outras que ficam, ok, isto está mal, que horror, e a culpa é do governo. Eu sinto que aqui há um fosso maior entre estes dois grupos. Concorda, Tânia? Sim, pronto, eu, pelo trabalho que faço, eu sinto que esse fosse existe já há muito tempo entre as pessoas que fazem terapias que Sim. não, e as que não fazem. Aliás, uma Sim, pessoa que eu não acho que acompanho, tenha aumentado então, é isso? sim, uma pessoa que eu acompanho até costuma dizer, eu faço terapia para conseguir lidar com as pessoas que não fazem terapia. Pois, É um bocado isso. E acho que, claro, compreendo perfeitamente. quem procura respostas tem uma maneira de olhar para a vida depois em que está muito consciente e em que quem não está não consegue ver alguns aspectos que quem está vê facilmente. E sim, cria às vezes algumas dificuldades de conexão com, ou seja, o sentido de pertença às vezes não é fácil quando nós somos pessoas conscientes, porque não pertencemos a todo o lado como antes. Antes o que quer que nos apresentem está bom, serve para mim. Quando nós somos pessoas conscientes e que até conhecem o que merecem, conhecem os seus direitos, nós passamos a ter muito mais requisitos naquilo que está ou quem está à nossa volta e a maneira Mesmo. como nos damos é diferente. Já não é qualquer coisa serve para mim porque eu não vivo de restos, eu não vivo de migalhas. Eu vivo daquilo que me faz bem, que é bom para mim. E então, numa sociedade que não tem esta visão, às vezes pode ser, esse fosse, como diz, vai ser mais evidente. Eu agora estava a pensar, também para mim é normal que eu tenha detectado esse fosse maior, porque eu trabalhei muitos anos num banco e saí ali em 2020, em plena pandemia. Portanto, quando comecei a trabalhar mais enquanto coach, quer de mães, que eu trabalho maioritariamente com mulheres, quer enquanto parental com pais. Portanto, eu realmente antes não tinha tanto esta noção, agora sim, é normal para mim que me pareça maior, porque agora é uma realidade que está muito mais, enquanto eu antes era daquelas que também precisava de terapia para só conseguir atravessar um dia de trabalho Exato, com exato. pessoas completamente desreguladas, para ser simpática, Uhum. porque era muito complicado. Portanto, sim, para mim realmente é normal que eu sinta que há mais. Muito rapidamente, também porque não quero tirar o seu tempo, o que é que sugere aqui neste sentido até do tema que nós demos à live, não é? Aqui de comportamento das crianças, a forma como nós lidamos, diz mais sobre nós, conta sobre a nossa história. Se quer deixar aqui alguma reflexão, algo que deixe as pessoas a pensar, epá, realmente nunca tinha pensado nisso, ou uma experiência, assim, o que é que diria aqui a quem nos está a seguir ou que venha a ver a seguir a gravação, Sim, que possa concluir assim, um chave de ouro? sim. Claro que olharmos para dentro é muito mais difícil do que para fora. É muito mais simples eu chegar, mesmo quando as pessoas chegam à consultoria parental, eu pegar na minha criança e metê-la aqui à frente e dizer: olha, Sim, está. esta criança é o problema, temos que a resolver, porque o problema é ele. Eu estou ótima, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim cá só para curarmos esta miúda, ou este miúdo que está terrível. Eu sei que isto é muito mais fácil, que é muito mais confortável e que é dentro do padrão que fizeram connosco, até porque muitos de nós crescemos, ainda não tinha falado disso com o meu marido, que continua a acontecer e para nós é algo que nos afasta imediatamente das pessoas. Nós crescemos com os nossos pais, ou avós, ou o que quer que fosse, a cruzarem-se nas escadas com um vizinho, ou com um amigo, ou algures, e começarem a falar sobre nós, automaticamente. Ai, nem Uhum. imagina, esta miúda hoje o que ela me foi fazer. Não, 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 mas ela assim, na escola tem estado assim, não, não, não. Portanto, Fiz. é muito simples e intuitivo até, instintivo, nós apontarmos a criança como o problema. Só que cada vez que nós fazemos isso, há uma parte nossa que sai magoada da situação, ainda que não tenhamos consciência disso. Porque há aqui uma criança cá dentro que quase que continua a passar pelo mesmo tipo de Que situações, ouviu isso de que si própria, não é? Que está. vê o padrão a Exatamente. manter-se. E essa criança não vai sentir orgulho em nós. Ela vai sentir vergonha, de certa forma, ou culpa por estar a fazer algo que a magoou tanto e quase género, olha
para ti, isto magoou-te tanto e tu estás a fazer o teu filho ou a tua filha continuar a passar por isso. Tu não podias fazer barulho e agora tu estás a impedir o teu filho ou a tua filha de fazer barulho. Tu não podias dizer não. E aqui estás tu, continuas a impedir o teu filho ou a tua filha de ter uma voz ativa. Não permites que digam não. E isto vai-nos continuar quase. É confortável, porque não é consciente, então não olhamos para nós, mas ao mesmo tempo cá dentro estamos em ebulição, com esta noção de que estou a E às vezes perpetuar. é inconsciente, não é? Às vezes Muito não temos inconsciente. noção do que está lá, destes pensamentos, Sim, muitas vezes sim. são pensamentos, às vezes são emoções que estão cá e que a gente nem se apercebe do que é que se passa cá. Não, geralmente as pessoas não fazem ideia, mas cá dentro isto está a acontecer. Versus, não é? Esta hipótese que nós temos, que é, ainda hoje, posso dar este exemplo, hoje tive daqueles dias, não é? Eu e como muitas pessoas que trabalham por conta própria têm, que é carga fiscal em cima, e que nós estamos a lutar e a lutar e a tentar construir algo e até damos emprego, no meu caso, a pessoas que não são a população favorita dos empregadores, são pessoas com filhos pequenos, todas as pessoas que trabalham comigo são mães com miúdos pequeninos, alguns que têm volta e meia até que ir a terapias, portanto não são população fácil de empregar, e quase que nos sentimos a ser punidos. Então eu hoje tive um dia fantástico em termos de sessões, mas cheguei ao fim, recebi ali umas notícias e ficava mesmo transtornada. E claro que eu cheguei ao pé da minha filha e a leitura fácil de fazer é: esta miúda está terrível. Logo ela, que até costuma ser uma miúda que coopera e é flexível, hoje só está a fazer asneiras e hoje está tão insistente e hoje está... Coincidência. Sim, e eu nesses dias eu adoro fazer este exercício, que é, e não faço sempre, não faço sempre à partida, atenção, muitas vezes também tenho os meus dias em que Claro, deixo ir no padrão. somos humanos, Claro que não sim, passamos a ser nenhumas. exatamente, não há aqui Está tudo nenhuma e está super tudo heroína, perfeito. nenhuma deusa. Exatamente. Mas eu nestes dias eu gosto de ter esta transparência comigo mesma, acima de tudo, e perguntar-me, ok, quando faço estas queixas na minha cabeça, porque eu nunca faço queixas em relação à minha filha, com quem quer que seja, a única pessoa eventualmente é que o pai sem ela sequer está Sim. presente, mas a mais ninguém ouve queixas dela. E eu, quando entro nisto, eu internamente me pergunto, e tu como é que estás hoje? Ela está isto, está aquilo, está o outro, ok. E tu como é que estás? E a resposta aparece quase sempre. Eu é que estou. A questão é essa. Isto é desconfortável. É muito mais fácil, como eu estava a dizer ao início, chegar e Não ver. apontar esta criança e cruzar-me com a vizinha e chegar ao meu marido e dizer: ela está terrível, eu estou fantástica, ela é que está impossível. Mas isso não é ser honesta comigo e é magoar-me a mim mesma, porque estou a perpetuar os padrões que fizeram comigo. Quando eu paro e olho para dentro e digo: e tu como é que estás hoje? Eu assumo: tu hoje tu tiveste um dia muito difícil, tu estás muito triste com esta notícia, estás frustrada, estás zangada, o que quer que seja. Isto é sobre ti, isto não é sobre ela. És tu que precisas neste momento de parar e de curar o que está aqui ativado. E não é ela que tem que mudar. E sem ti, ela não tem que cooperar mais hoje contigo do que coopera nos outros dias. Não tens que esperar nada diferente, só porque tu não estás bem. Claro que às vezes, havendo uma comunicação muito aberta como a que temos, e que acabou por acontecer, eu disse: olha, desculpa, hoje aconteceu isto, tive este dia difícil. Eu não estou bem. Sim, e aí ela consegue a partir daí também ser mais flexível, mas ela é se quiser, atenção, não é obrigada, Eu não porque eu tenho comuniquei, obrigação. não tem Exatamente. que fazer Os nossos nada filhos em não têm relação. obrigação. Quando afinal, às vezes somos extremamente incoerentes, porque pedimos aos nossos filhos coisas que nós não conseguimos dar. Não é? Sim, É sim, aquela. nós pedimos-lhes constantemente que eles se regulem, quando a maioria de nós tem imensas dificuldades em regular-se. Nós estamos a bater com os armários pela casa, a suspirar, a dar sinais que estamos frustrados, estamos zangados, algo que se passa, estamos a descarregar, mas depois eles pegam num brinquedo e atiram para o chão porque estão frustrados e para Nós nós é somos. ofensivo. Como é que ousas fazer isso? Se estás zangado assim, tu tens que dizer. Não é estar a tirar. A tirar com as coisas não te vai resolver nada. Então, mas e a mim resolveu bater com o armário? Na prática também não resolve, não é? Não me permite expressar e identificar e expressar da maneira mais saudável. Então, isto para dizer que é um caminho duro este de eu virar para mim as perguntas do que é que se passa contigo e olhar para mim. Mas quando nós começamos a fazer, há simultaneamente uma criança aqui dentro que fica muito orgulhosa de nós, que
fica muito satisfeita, que olha para Ela se nós. sente só vida, não é? Que é aquilo que Sim, ela mais precisa, é que a nossa criança interior precisa da nossa atenção, precisa do nosso carinho, do nosso amor, de reconhecimento, porque não o teve. e de nos ver E nós não podemos quebrar voltar padrões. atrás, nós não podemos voltar atrás e fazer com que os nossos pais nos deem aquilo que eles, com a melhor das intenções, mas que não conseguiram dar-nos. Mas nós podemos fazer isso por nós mesmos, pela nossa criança interior. E acho que é isso que os nossos filhos precisam. Eu costumo dizer muito que eu sentia que não era a mãe que a minha filha precisava e merecia. Não estava a conseguir ser. E eu acho que os nossos filhos não pediram para vir, portanto nós temos algum dever para com eles, de ir à procura, de olhar para nós, porque acho que há muito aquele medo de encarar as dores. Não, nós estamos a viver com elas constantemente. Uhum. Só Sim, não estamos a reparamos, mas fazer de elas estão conta. lá. Estão a fazer de conta, mas nós estamos. E eu por mim falo, porque eu tinha imensos, e não quero Claro. deixar de ter, mas estou a trabalhar em questão de traumas, e realmente eu era daquelas pessoas explosivas, quando não estou bem, ninguém está bem perto de mim. Uhum. E que tornava-me agressiva. Ora, isso é a minha maneira de lidar quando eu não estava bem hoje. Facilmente identifico e aviso logo, assim, olha, espera aí que isto hoje não está bem, portanto, aqui um bocadinho só de calma e paciência e pode ser uma resposta mais torta. Mas os nossos filhos merecem que a gente realmente procure em nós, sermos a nossa melhor versão, de olharmos para nós, porque ele já dói. Não é que vá doer, ele já está a doer. É. Ele já cá está, já temos a criança ferida a queixar-se. Cada vez que lhe irritamos com uma criança, é a nossa criança ferida que está a perder a cabeça e não saber lidar com o que sente. Não é, Tânia? É, sem dúvida. É uma forma de honrarmos os nossos filhos e honrarmos até quem esteve antes de nós. Neste caso, os nossos pais, eles não nos vão agradecer diretamente, pelo contrário, até nos podem às vezes criticar Sim. por aquilo que está a fazer, porque estamos a fazer, mas na verdade aquelas crianças, se elas pudessem sentar connosco, aquelas crianças que ainda também estão lá dentro, sentassem todas, elas iam agradecer-nos muito por sermos esta pessoa que finalmente está a quebrar o padrão, que finalmente está a fazer mesmo uma espécie de poda, não é? A partir daqui, isto vai ser diferente. Não vai haver mais uma geração a carregar estas dores, a carregar estes traumas, a carregar esta maneira de interagir com o outro. Eu tenho uma pessoa que acompanhei que no dia que ela teve alta, ela disse, isto acaba aqui. E para mim foi uma frase que marcou muito, que efetivamente corresponde ao que se faz, ao trabalho que nós desejamos que seja feito. A intenção, Isto acaba não é? aqui. Exatamente, o nosso Sim. desejo quando trabalhamos com estes pais, isso que é mesmo, dá um enorme ter estes feedbacks, para mim é o que me motiva e que me faz sentir realizada, é realmente quando tenho esse tipo de feedbacks que, se ok, as coisas já estão completamente diferentes e foi ontem, também tive a conclusão de um processo de acompanhamento parental em que ela também dizia das coisas que eu mais noto é que eu deixei de gritar com o meu filho, comecei a conversar mais com ele e o que eu noto é que ele hoje não só aceita melhor aquilo que eu lhe digo, como também deixou de falar com aquela forma, estamos a falar de um jovem, já 13 anos, portanto já está adolescente. Sim. Na adolescência, a tal temida adolescência, não é? E que antes estava, porque era qualquer coisinha, arrebentava, explodia, mas ele estava a fazer o padrão que via também da mãe. E estas sabe tão bem de mudar vidas, isso é mesmo. Tânia, só para terminar mesmo, eu quero agradecer porque nós poderíamos ser considerados concorrentes. Estamos a falar para o mesmo tipo de pais, que ambas trabalhamos com pais, mas para mim é muito mais, ajudamos muito mais quando falamos uma só voz, quando partilhamos, do que quando estamos aqui, não, eu não vou falar contigo porque vais-me roubar clientes. Há tanta gente a precisar de ajuda e nós somos todos diferentes. Há uns que se calhar vão gostar mais da Tânia do que de mim, outros dizem, e está tudo certo, aquelas coisas. Para mim é essa a maneira de trabalhar, daí também o convite e gostei imenso mesmo e Obrigada agradeço pelo imenso convite. este bocadinho de tempo também, ainda por cima num dia, que até não foi nada bom, Sim, claro. mas pronto.
E obrigada mesmo, porque esta mensagem que as pessoas levem daqui, embora eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas que me estão aqui a ver de um lado ou do outro, mas já têm um pouco mais esta consciência, esta Sim. necessidade, mas que às vezes, epá, já ouvi isto várias vezes, mas hoje faz aqui um clique diferente, portanto que olhem para dentro de vocês, pelos vossos filhos, e obrigada também a quem está aí desse lado, Sim, por este obrigada carinho por assistirem. como nós costumamos dizer que são os super pais, que há pessoas que às vezes não gostam, ai, super pais, que é isso? Para nós são apenas pessoas que já conseguem olhar para dentro, que reconhecem que não sabem tudo, que sabem pedir desculpa, que vão à procura. Portanto, quem esteve aqui a assistir, seja 10 minutos, seja um quarto de hora ou os 50 minutos em que já vamos de live, podiam estar a fazer outra coisa qualquer. Portanto, são super pais garantidamente. Claro que Tânia, sim. muito obrigada. Obrigada pelo Tá, um beijinho convite, também grande. gostei Vá, muito. obrigada. Boa Beijinho noite. para vocês, boa noite.